Se você já ouviu alguma coisa sobre profecias do fim do mundo, ou se você já leu alguma coisa sobre o livro do Apocalipse, eu acho que você já ouviu falar no número dos salvos, não é? Um grupo especial chamados de 144 mil. Quando eu li há muito tempo atrás esse texto da Bíblia que falava sobre esse assunto, eu fiquei pensando assim: não é possível que eu seja melhor que 144 mil pessoas que já viveram antes de mim ou que estão vivendo agora nesse planeta, fazendo coisas muito melhores do que eu faço. Eu tô fora, eu pensei assim. E às vezes você também já pode ter lido esse texto e pensado, se for 144 mil, então a minha chance já era. É mais fácil passar em medicina na USP do que você entrar no grupo dos salvos. E aí levanta-se a questão, será que esse número 144 mil é um número literal? 144 mil pessoas. De novo eu vou repetir, 144 mil pessoas. As pessoas elas leem esse texto e elas chegam à conclusão de que o número total de pessoas salvas de todos os seres humanos que viveram em todas as épocas da história é o número composto por 144 mil pessoas. Isso não é nem um estádio de futebol lotado. E muita gente pensa que esse é um texto totalmente excludente e mostra ali um senso de predestinação exclusivista, completamente arbitrária da parte de Deus ao escolher as pessoas para serem salvas. Mas como é que a gente entende esse texto? Para você poder entender esse número dos 144 mil, a gente tem que entender a dinâmica do livro do Apocalipse. E o livro do Apocalipse mostra uma dinâmica das revelações de João muito interessantes. E eu espero que isso ajude você a entender não apenas a questão dos 144 mil, mas vários outros textos também do livro do Apocalipse quando você for encontrar para ler. O texto que eu me refiro aqui está em Apocalipse capítulo 7, versículo 4, que diz assim: Então ouvi o número dos que foram marcados com selo. Eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Esse texto aqui vem numa sequência de uma história. João ele tem uma visão do céu, ele vê o trono de Deus e um livro na mão de Deus. É um livro que tem ali registrado a história da humanidade, da salvação, da redenção. E é um livro que só pode ser aberto pelo Messias. Jesus é aquele que abre o livro. E é um livro selado com 7 selos. Muitos historiadores e comentaristas bíblicos falam que é o livro da herança, da salvação da humanidade. São 7 selos. E à medida que cada selo vai sendo aberto, um período da história da humanidade vai acontecendo. E na hora da abertura do último selo, há uma pausa. É feita uma pausa. E é nessa pausa que aparece aqui os 144 mil. Porque o 6º selo é aberto e há um cataclisma gigantesco que vai descrever os eventos ali da volta de Jesus, da segunda vinda de Jesus. E aí diz assim, quem é que pode permanecer em pé diante do trono de Deus? Quem pode estar em pé diante da ira de Deus? E aí quando essa pausa é feita, é dito que apenas 144 mil selados que têm o selo de Deus na fronte podem permanecer em pé. E diz que são 144 mil selados de todos os filhos de Israel. E há uma descrição de cada tribo de Israel com o número dos que são selados de cada uma dessas tribos. Só que aí já começam os problemas do texto a aparecerem. Nós não temos as tribos de Israel preservadas até os dias de hoje. As 12 tribos se perderam. Então é impossível você separar 12 mil pessoas de cada uma das tribos de Israel. E aí levanta-se a questão, será que esse número 144 mil é um número literal ou seria um simbolismo? O Apocalipse é um livro repleto de simbolismos, repleto de mensagens que são colocadas de uma maneira muito mais descritivas no seu significado do que na sua literalidade. Quando você lê o Apocalipse e percebe aqui as visões de João, como é que ele recebia essas visões, a gente vê uma dinâmica muito interessante entre aquilo que João ouve e aquilo que João vê. João muitas vezes ouve uma coisa e depois ele vê algo totalmente diferente daquilo que ele ouviu. E aquelas coisas diferentes daquilo que ele ouve e aquilo que ele vê são descrições opostas, antagônicas muitas vezes, para a mesma realidade que é apresentada. Para ficar mais fácil aqui, para explicar para vocês, no capítulo 5 do Apocalipse, quando João vê aquela visão do céu e vê Deus com um livro na mão, diz assim,
o texto do versículo 3 em diante, que ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia olhar o livro, abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E diz o texto que ele chorava muito, porque ele percebeu que se aquele livro não fosse aberto, a salvação não seria uma realidade para a humanidade. E aí diz que um dos anciãos, um dos seres especiais que estava ali próximo do trono de Deus, ele disse para ele: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. É claro que tudo isso são símbolos que se remetem à figura do Messias. O leão de Judá, Jesus era descendente da tribo de Judá. A raiz de Davi, ele é descendente do rei Davi. Então são imagens para descrever Jesus. O leão pode abrir. E diz aqui o versículo 6, quando eu vi, então vi no meio do trono e dos seres viventes, e entre os 4 anciãos de pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele escuta leão, mas ele vê um cordeiro. Percebe a diferença? São 2 realidades opostas. Ele escuta um leão, ele vê o cordeiro. Num outro capítulo do Apocalipse, que também é um capítulo polêmico, que um dia pode render até um vídeo aqui pra gente também aqui no canal, Apocalipse capítulo 17, ele mostra aqui, ele tem uma visão de uma mulher, uma prostituta, né, montada sobre uma besta e um animal. E esse animal tem 7 cabeças, chifres e é toda uma simbologia que vai falar a respeito do poder político e do poder religioso misturados no sentido de serem opressores e perseguidores do povo de Deus, tá? Já é um spoilerzinho que eu estou dando aqui desse capítulo aqui para vocês. Mas ele diz assim, no capítulo 17, diz assim, o anjo que mostra para ele, a mulher diz, venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, diz o texto. E aí, quando ele olha, ele diz assim, o anjo me transportou e viu uma mulher montada sobre uma besta escarlate, um animal. Ela estava sentada, montada sobre as águas. Mas quando ele olha, ele vê que ela está montada sobre um animal. E aí no versículo 15 diz assim, as águas que você viu onde a prostituta está sentada são povos, multidões, nações e línguas. Aquele animal representava os poderes políticos, povos, multidões, nações e línguas. Mas ao mesmo tempo, quando ele escuta, ele ouve falar de águas, que também na Bíblia é um símbolo para se referir a povos, a multidões. Então ele escuta águas, mas ele vê um animal. Ele escuta leão, mas ele vê um cordeiro. Ele escuta 144 mil, mas diz o texto, depois destas coisas, versículo 9 do capítulo 7, vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. A pergunta é, quem pode ficar em pé diante do trono do Cordeiro? E aí ele escuta 144 mil, mas quando ele vê uma multidão de todas as tribos, povos, línguas e nações, uma multidão que ninguém podia contar. E esses estão de pé diante do trono do Cordeiro. E eles clamavam e cantavam, louvando a Deus pela salvação que eles haviam recebido. E aí, aqueles anciãos, aqueles seres celestiais, apontam para João e falam, João pergunta, quem são esses vestidos de branco? Ele diz, são os que passaram pela grande tribulação, os que viveram os momentos mais difíceis da história da humanidade, os últimos momentos. Eles lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, representando dizer que eles foram salvos pela graça de Jesus, e é por isso que eles estão em pé diante do trono. Então, 144 mil, na verdade, não é uma contagem numérica, matemática do número dos salvos, mas é um título especial para esse povo que vai viver os últimos momentos da face da terra. Na verdade, é um número que vem de 12, que é o número do povo de Deus, né? 12 vezes 12, 12 tribos, 12 apóstolos, 12 vezes 12 vezes 1000, que é no Apocalipse o número de plenitude. Ou seja, o pessoal que viveu a fase mais crítica, mais complexa, mais difícil de se viver sobre a face da terra, e mesmo assim mantiveram a sua fé, o seu testemunho, a sua confiança no poder da graça de Jesus. Por isso, naquele dia, quando ele se manifestar, eles vão poder ficar em pé diante do trono, porque por essa graça eles foram salvos. Então, cabe a mim,
cabe você, cabe todo mundo que quiser, cabe todo mundo que tem fé nessa graça, cabe todo mundo que confia que o sangue de Jesus é suficiente para limpar todo mundo de qualquer tipo de pecado e garantir salvação para todo aquele que crê. Então, quando você lê esse texto, não tenha medo, pelo contrário, ele fala de esperança, porque nós todos somos considerados o Israel de Deus, nós somos considerados o povo de Deus, nós fazemos parte desse povo, e o chamado é para que a nossa fé permaneça ainda firme, mesmo diante das dificuldades, dos problemas que a gente esteja passando agora, ou os problemas futuros que qualquer um de nós venhamos a enfrentar. Mantenha essa fé, porque é por essa graça que a gente vai poder permanecer em pé diante do trono quando aquele dia chegar. Então tenha esperança, você pode fazer parte desse número e faz parte desse número pela graça de Jesus.